Vamos lá, meus colegas. Bom dia. Hoje, 19 de junho, sexta-feira, vamos continuar nosso conteúdo sobre o continente europeu, fazendo aí um retrospecto do que a gente viu na aula passada. Nós vimos aí entre as atividades econômicas mais antigas, né? Agropecuária, agricultura, pecuária e o extrativismo animal, mineral e vegetal, né? Então, nós trabalhamos aqui o espaço agrário, vimos aí quais são as características, né, da produção agrária do continente europeu, alguns tipos de produção regionalizados no continente europeu, como no extremo norte, como no sul, no extremo sul do continente, na área do Mediterrâneo. Então, nós vimos aí como se desenvolve, como prospera essa atividade econômica muito importante da humanidade, então, logo, muito importante para o continente europeu. Na página 127, nós vimos aí as políticas agrárias colocadas em prática para o bom andamento do processo produtivo da agricultura, da pecuária. Tá? Então, nós vimos aí os incentivos, falamos sobre o protecionismo econômico, demos esses exemplos. O autor coloca aqui, né, além de forma reduzida, mas muito bem colocado por ele, e a gente trabalhou aí os incentivos fiscais e a proteção contra os produtos agrários importados. Nós vimos, inclusive, que o Brasil e a Argentina são dois países aqui da América do Sul que são grandes exportadores de alimento para a Europa, não só para a Europa, para o resto do mundo também, mas a Europa, como ela não consegue suprir a demanda de consumo desses produtos agropecuários, tem que importar alimentos aí de outros países. Né? Bom para o nosso Brasil, bom para a Argentina, bom para qualquer país que quer crescer, tem que exportar o que produz. Tá? Então, a gente sai aqui do espaço da produção agrária do continente europeu e a gente vai para a página 128 aí falar sobre a energia nuclear na Europa. Ora, a produção energética, né, por si só, ela já é um bom tipo de produção aí que vai facilitar, né? Dei uma aumentada aqui, bora ver se eu consigo aumentar, aumentando de maneira muito exagerada. Se não der para fazer do jeito normal, deixa eu ver como fica aqui, bora ver, acho que agora vai, vou botar uma tela inteira aqui, aumentou um pouco, dá tranquilo para trabalhar. Retomando, vamos lembrar aí sobre a produção de energia. Qualquer país que quer se desenvolver, ele tem que produzir energia. Vamos lembrar que a Europa ela é uma grande produtora de energia, mas de carvão mineral. Tá? Então, o carvão mineral aí, ele é uma fonte de energia barata, poluidora, mas é uma fonte de energia barata. As outras fontes de energia mais usadas, barata, é o petróleo, mas o continente europeu não é, né, grande produtor de petróleo. Ele depende do petróleo da Rússia, que fica na Europa, mas a parte europeia, mas aí é lá do leste europeu, ele precisa, né, do petróleo lá do Oriente Médio, ele precisa do petróleo e gás da região da Ásia Central, a região do Cáucaso, muito colado com a Europa. Então, ele tem que produzir energia. Sobrou aí a tecnologia da produção da energia nuclear. Para que é isso? Para suprir a necessidade do consumo de energia. Por quê? Porque uma das atividades econômicas produtivas que mais consome energia é a indústria. E vamos lembrar o meu chavão, que meus colegas encarnam para caramba de mim, que entre os países mais ricos e industrializados do planeta, dos 20 países mais ricos e industrializados do planeta, 15 estão na Europa. Então, é um centro ali de produção industrial que precisa de muita energia. Tá? Então, a energia que, infelizmente, é uma energia muito perigosa, porque qualquer acidente com vazamento do combustível aí desse tipo de energia nuclear,
ele gera radioatividade, né? E a radioatividade ela é muito maléfica para os seres vivos. Então, tem que ser um tipo de produção que tem que ser trabalhado com toda a segurança possível, porque os acidentes aí ocorrem, e quando ocorrem esses acidentes, são muito danosos, aí, principalmente para a sociedade. Tá? Então, a página 128 ela vem trazendo aqui justamente o que a gente acabou de explicar, né? Que a utilização do carvão mineral, do petróleo, do gás natural, eles não foram suficientes, não são até hoje suficientes para suprir a demanda da energia na Europa. Isso que é produzido na Europa, com os países europeus. Tá? E aí, em razão disso, sobra a produção da atividade da energia nuclear. Vamos aumentar o mapa aqui sem problema. Aqui a gente visualiza melhor. Vamos ver que um país grande produtor de energia, né? Então, temos aí vários. Nós temos o Reino Unido, a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia. Temos aqui a Irlanda do Norte, mas como a gente vê nesse mapa temático sobre produção de energia nuclear, ele não nem tem indústria aí de produção usina de energia nuclear, mas em compensação a Ilha Britânica aqui ela tem bastante, a Alemanha tem bastante, os Países Baixos aqui, a Alemanha, a Bélgica, a Holanda, a França também grande produtor de energia nuclear, a Suíça um país pequeno, mas infelizmente não tem como produzir energia, né? Os rios aí da Suíça são curtos e não dá para a quantidade do volume de água não dá para gerar energia. Tem algumas usinas hidrelétricas na Europa, mas elas são muito raras em termos de pesquisa, em termos de produção de energia hidráulica. Então, a solução mesmo entre elas, o carvão mineral, o petróleo, o gás natural, que são insuficientes para todo o parque industrial europeu, aí entra em cena aí a produção de energia nuclear através de usinas nucleares. A gente vê aqui a Itália tem uma, duas, três, quatro, tem duas aqui no extremo norte, que é a área mais industrializada da Itália, tem aqui na região central da Itália também. Tá? A gente vai ver aqui na Espanha, tem um grande número também de usinas nucleares. Estamos vendo aqui Portugal não tem nenhuma. Portugal ele trabalha mais com atividade agrária, aí, com a produção, com atividade de serviços, né, que não consome tanta energia como grandes parques industriais. Então, nós temos aqui essa exibição aqui de parques industriais na Europa. Se a gente ler aqui embaixo, a gente vai ver aqui a produção de energia em usinas nucleares eu vou ler aqui no livro, fica melhor que eu estou com um livro aqui, inclusive eu vou fazer uma ressalva depois. A produção da energia de usinas nucleares para opiniões divergentes com defensores e opositores. Em 2006, a União Europeia divulgou o livro verde. Isso é a questão ambiental da produção de energia nuclear, com parâmetros aí que podem embasar os argumentos contrários ou favoráveis da energia nuclear, para ver se entra num acordo aí sobre essa energia. Vocês podem fazer aí a leitura, mas quero que vocês entendam que a energia nuclear é muito produzida na Europa em decorrência aí da necessidade de energia para parque industrial, ok? É claro que depois, com o enriquecimento do urânio, se há a possibilidade aí de fazer armas nucleares, ogivas nucleares, aí alguns países da Europa têm muitas ogivas nucleares, mas essa produção de ogiva ela entra em contexto hoje em discussão do mundo todo por conta do grande aparato de armas nucleares no mundo todo. Então, já entraram em acordo, já houve uma redução de armas nucleares, mas eles continuam bem armados, ok? Então, nós temos aqui ainda o custo competitivo quando comparado com fonte termoelétrica, principalmente na questão ambiental, no funcionamento. Vamos ter aqui ainda, deixa eu ver se é isso, até que enfim aumentou um pouquinho. Vamos ter aqui, aí eu vou fazer o comentário lá embaixo, vocês já viram o risco vermelho ali.
a questão da segurança, que é o ponto fraco da opção nuclear, né? Há risco de acidentes, seus resíduos, que conservam aí uma carga perigosa de radiação, necessita de locais especiais. Então, tudo isso leva uma discussão muito grande para quem quer produzir energia nuclear hoje, ok? Nós temos aqui uma manifestação em Madrid, na Espanha, contra a instalação de novas centrais nucleares na Península Ibérica. Isso daqui é uma fotografia de 2017, esse fato aqui ocorreu questão de 3 anos atrás, né? Já visto que nós estamos em 2020. E na própria página aqui nós temos um exercício. Né? Aqui, tá? Vocês estão vendo que está arriscado, porque o meu livro é de professor, e aí tem a resposta, aí eu marquei touca com vocês. Tá? Nos exercícios anteriores eu não me atentei para esse detalhe, deixei aí a resposta muito fácil de vocês pegarem. Mas os principais exercícios que vão ser cobrados vai aparecer aí com esse impedimento. Tá? Não se assustem quando aparecer. Sem problema nenhum, vamos dar sequência aí na nossa aula. Né? Então, a questão da energia nuclear é para ajudar a suprir a necessidade ou o consumo de energia nuclear que um parque industrial ele consome. E consome muita energia, então a Europa tem que produzir muita energia. Como não é tão rica em recursos minerais energéticos, como tem o carvão mineral, tem o petróleo e o gás, que a maior parte é importado, não tem condições de gerar muita energia através de uma imensa, gigantesca usina hidrelétrica, como no Brasil. Nós temos a Binacional de Itaipu, nós temos aqui a usina hidrelétrica de Tucuruí, estamos aí no processo das 3 usinas, um complexo de usinas hidrelétricas aí do Rio Xingu. Temos outras usinas espalhadas aí no Vale do São Francisco, no Rio Tietê também, no Vale do Rio Paraná. Tá? Então, nós temos condições de produzir muita energia, chamada de energia limpa, né? Quando está no processo de funcionamento de produção da energia, na sua construção tem impactos ambientais também, que pode ser resolvido com toda a responsabilidade de quem estiver produzindo, principalmente se tiver a participação do Estado, né? A participação do governo, como é o caso do Brasil. Então, nós temos aí essa análise da questão nuclear na Europa. Né? E aí a gente vai começar aqui, o nosso tempo já está varando aqui para mais de 15 minutos, quase 15 minutos, né? Vai ficar pesado, mas nós temos aqui o parque industrial, falar basicamente, né, da questão industrial. Então, tem um texto introdutório aqui, vai fazer essa introdução na questão do espaço industrial europeu. Vamos lá? Faço a leitura junto com vocês. Tá? Então, nós temos aí que a Revolução Industrial, a gente já teve esse contexto histórico lá no primeiro semestre, que fala da Revolução Industrial, iniciou-se no Reino Unido e na França. E depois foi seguido pela Itália, pela Alemanha, pela Bélgica, Países Baixos, Noruega, Suécia, Finlândia, Polônia, e Rússia. A Rússia também logo se industrializou a partir do final do século XVIII, início do século XIX. Esses países aí já entraram no processo de produção industrial. Teve aí a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e após a Segunda Guerra Mundial, a industrialização estendeu-se ainda para Portugal, para Espanha, para Grécia e países do leste europeu. E ele vai nos revelar aí que a atividade industrial corresponde a cerca de 30% do PIB na Europa. A Itália, a Alemanha, a França, a Polônia empregam a maior quantidade de pessoas no setor em relação ao comércio mundial de produtos industrializados. Temos a participação europeia, é a maior entre os continentes, compreende aí 45% das exportações mundiais. Então, uma ideia, tudo que é produzido e comercializado no mundo, quase a metade parte do continente europeu. É bem verdade que nós temos empresas multinacionais que trabalham no ramo industrial europeu, que estão sediadas em outros países. Vamos lembrar disso. Temos empresas europeias no Brasil, temos empresas europeias na China, temos empresas europeias espalhadas no mundo todo produzindo. E tudo que é produzido é contabilizado por indústria como produtos industriais europeus. E aí nós temos um quadro comparativo aqui
onde diz que a Europa, a União Europeia, países com maior atividade industrial, claro, eu falei para vocês no meu chavão. Então, está aqui, colocaram aqui, desde a República Tcheca, Alemanha, Espanha, França, Itália, Polônia, Reino Unido, está faltando a Rússia, aí, que são os mais industrializados. Aí tem aqui o número de empresas em milhares. Né? Então, temos aí a República Tcheca, 172 mil, né? 170, em questão de milhares, 172 mil empresas. São muitas empresas para um país pequeno. Né? É muita empresa, mas se a gente andar mais um pouco, a gente vai ver aí que a França tem 213 mil empresas. Né? A Itália tem 389 empresas. A Polônia tem 187, o Reino Unido 131. Né? E aí a relação de números empregados. Tá? Então a gente vai ver aí que algumas têm uma diferença. Tem empresas que trabalham com tecnologia de ponta, onde a mão de obra perde o lugar para as máquinas, para os computadores, para os robôs, né? Para outros tipos de equipamentos com sistemas hidráulicos e pneumáticos, onde tira o trabalhador, né, com o uso da tecnologia. Então, a gente vê aí que, por exemplo, a República Tcheca tem 172 mil empresas industriais e emprega aí mais de 1.265.000 trabalhadores. Aí tem 0,3 aí que a gente passa direto. Então, para a gente fazer esse comparativo, a Alemanha, né, tem 205 mil empresas, né, indústria, e emprega aí 7 milhões de trabalhadores. A Espanha trabalha com 1.768.000 trabalhadores, né, que são 7 milhões, está correto, porque não tem um ponto, mas são 7 milhões aqui. A França, essa daí é um quadro comparativo, é claro que não é o objeto nosso fazer essa, como se diz na gíria, essa decoreba para ver quantos trabalham, até porque esse dado aqui, ele é de 2019, do ano passado, né? Um acesso aí em 5 de maio do ano passado, mas ele foi produzido em 2015, né? Eles tiveram acesso para colocar informação no livro, mas o dado é de 2015. E a gente não está aqui para ficar gravando números. Quantos trabalhadores na indústria alemã tem? A gente não sabe nem do Brasil, quanto mais sabe da Alemanha, mas para a gente entender, esse que é o principal objetivo, é entender. Né? E aí, daqui a pouco a gente volta, já tem 17 minutos, já vai para 18 minutos aqui de aula, vai ficar muito pesado. Então, a gente vai dar um tempinho, eu vou cortar para depois agilizar e a gente volta daqui a pouco. Tá ok, meus colegas? Vamos lá?